Olá, começa agora o Entre Atos, seu novo espaço de discussão interna, análise e, claro, aquele olhar por trás da cortina de tudo que acontece no país e, claro, da política. Eu sou a Luana Queiroz, jornalista, repórter em rede nacional e sua apresentadora. Hoje recebemos um convidado, o quinto convidado deste programa, um ex-morador de rua, pai solo de 2 crianças e, claro, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Seja muito bem-vindo, Ed Rodrigues, esse espaço é todo seu, todo nosso. Muito obrigado, Luana. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. E também convidar os queridos ouvintes e telespectadores para ficar até o final desse programa, porque eles vão ficar surpresos. Tem hora que as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara nunca foi mendigo, não, gente? Mas só depois que entra nas redes sociais que descobre tudo. E também agora, aqui no podcast, eles vão descobrir bastante sobre mim. É isso, fiquem até o final. Ed, de morador de rua a pré-candidato deputado federal. Como que aconteceu isso aí? Quem é o Ed Rodrigues hoje? Bom, eu sou um ex-morador de rua, eu fui parar nas ruas desse entendimento familiar. Desde a minha infância, comecei a vender pipoca, picolé, quando eu tinha 7 anos de idade, na Praça da Estação, e ali eu sobrevivia, né? Comecei a vender picolé, também tinha uma fábrica de picolé debaixo do viaduto de Santa Teresa, e ali é a forma de eu sobreviver nas ruas. O local onde eu morei foi debaixo do viaduto de Santa Teresa. Ali eu sofri de tudo que uma pessoa pode sofrer. Eu fui espancado, fui agredido, eu lembrava da minha família, batia aquela saudade muito grande, imensa no meu coração, mas eu estava numa situação de escassez. Eu não estava ali nas ruas, não foi por uma opção, porque eu queria estar nas ruas, mas infelizmente era uma única alternativa para me sobreviver. E ali na Praça da Estação eu fiz um dia uma casinha de papelão para mim, que cobria da minha cabeça até a minha barriga, aproximadamente uns 12 anos de idade. E um dia, mais ou menos meado no carnaval, veio 3 jovens da balada da Curtição, pegaram o caixote de papelão, chutaram o caixote de papelão, estava lá dentro. Eu acordei desesperado, pegaram a garrafa de bebida, quebraram sobre a minha cabeça, me espancaram, eu obtive um afundamento no meu crânio. Hoje vocês estão aqui ouvindo o som da minha voz, mas eu perdi a minha fala, perdi a minha voz. O meu lado esquerdo do meu corpo, essa minha mão ela era atrofiada, a minha perna também, meu lado esquerdo, eu andava arrastando ele. É igual quando uma pessoa tem um AVC, né? Então eu vivia assim. Se o povo está ouvindo a minha voz hoje, eu sou um milagre, porque eu era mudo. E devido a essa agressão, eu obtive fundamento no meu crânio, ligaram para o corpo de bombeiro, ligaram para a polícia militar e não foram lá porque eu era um morador de rua. E os próprios mendigos que cuidaram de mim, um dos moradores de rua tinha um pacote de sal dentro da mochila, pegaram o sal, derramaram sobre a minha cabeça e naquele exato momento eles pegaram um pano imundo, colocaram pasta de dente também para estancar o sangue que estava jorrando. E pegaram e amarraram ali na minha cabeça. Quando eu voltei a si, eu não lembrava quem eu era. Tanto que o meu nome de batismo é o Ederson, mas Ed Rodrigues, que eu carrego até hoje, é o nome que os moradores de rua que me deram. E quando eu voltei a si, eu já estava ali mudo, a minha vista embaçada, e eu não lembrava quem eu era. Só lembrava da minha mãe, não lembrava onde eu morava, e não sabia quem eu era, então passei a viver igual um animal nas ruas. Você tinha quantos anos nessa época? Nos 15 anos, 16 anos. E hoje você tem quantos anos? Eu sou um Glório Mario. Sou um Glório Mario, gente. A Glória Maria, se foi, sem o povo saber quem era a Glória Maria, agora tem um Glório Mario aqui. Entendi, não quer falar a idade. Deixar um enigma aí, ainda mais depois que, se Deus quiser abençoar que eu chego lá, aí todo mundo vai tentar descobrir a minha idade. Aí vai ter. Mas tem 20 anos que você já conseguiu sair das ruas. Sim, já tem 20 anos que eu consegui sair das ruas. Fiz um resumo básico aqui do que aconteceu comigo, mas eu cheguei a comer comida do lixo. Depois dessa situação, eu cheguei a ficar mais de 1 ano, acho que foi 2 anos e meio sem tomar banho. A pele do meu corpo era que nem quando deixa o celular cair no chão, fica toda coalhada, toda trincada de tanta sujeira. A palma da minha mão era pretinho, meu cabelo era grandão, enorme. Parecia que tinha grudado um monte de chiclete nele, ficava todo melado, todo babado de tanta sujeira. Essa era a minha situação. O meu odor incomodava as pessoas, então, assim, o restaurante de Belo Horizonte colocava o saco de lixo para fora mais ou menos às 17, 18h30, que a coleta de lixo de Belo Horizonte era à noite. Então, eu abri o saco de lixo e começava a comer a comida do lixo ali. Eu estava vivendo igual um animal mesmo. Eu cheguei a tomar água, tem um dia que eu tentei suicídio em cima do viaduto de Santa Teresa,
Aí os moradores de rua me seguraram, não deixaram eu pular. Tentei suicídio também ali na Avenida Afonso Pena, quando o semáforo se abriu. Eu tentei me jogar na frente de um carro, aí o carro desviou de mim, o que veio atrás passou por cima da minha perna, a barra da calça da minha calça grudou no peito de aço do carro, me arrastou alguns metros, e a minha face foi queimada pelo asfalto, a minha perna ficou com os ossos expostos, mas eu saí correndo. E mais, eu conheci o vício nas ruas. Eu não fui para as ruas com vício, até porque eu fui da criança para a adolescência e o vício eu conheci foi nas ruas. E um dos maiores vícios meu era a cachaça. Como é que eu conheci a cachaça? A cachaça foi quando eu estava assim, incomodando os comerciantes, porque naquela época ainda não tinha os restaurantes que serviam alimentação. E eu chegava na porta de restaurante e ficava vendo as pessoas comendo, ficava com o dedo cruzado, assim, torcendo para alguém largar um pouquinho de comida no prato para mim comer. E quando alguém largava, eu entrava correndo dentro do restaurante, comia aquele resto de comida ali. Aí o garçom me colocava para fora, então eu parei de incomodar desse jeito. E aí os mendigos falaram assim, ó, tem algo que vai enganar a fome. E aí me apresentaram a cachaça. Aí eu começava, eles falavam assim, você não vai tomar muito não para você não ficar embriagado. E aí me dava um pouquinho quando eu falava que estava com fome, ou quando eu estava com frio, que nem estamos numa época fria. Aí eles pegavam e me davam a cachaça. E ali eu enganava a fome, suportava o frio, a humilhação da sociedade. A maioria dos moradores de rua, ele se sente assim... Vai ser algo muito forte que eu vou falar aqui, mas os moradores de rua, eles praticamente não se sentem parte da sociedade. Eles se sentem um grupo. Você já viu, não sei se você já presenciou, ou algum ouvinte ou telespectador nosso já deve ter presenciado, que o semáforo está aberto, os carros estão passando ali, e o mendigo ele começa a atravessar no meio dos carros e está nem aí se vai ser atropelado ou não. Então, na mente dele, ele tem isso. Ele fala assim, olha, se eu morrer, eu não estou nem aí. Eu vou atravessar, eles que parem. Se quiser que pare. Se me matar, estou nem não. Então, praticamente, tem um pensamento, um distúrbio quase igual um animal. Essa é a palavra que eu não tenho outra para explicar, porque o morador de rua também ele é territorialista, né? Ele vive ali naquele território, você pode percorrer, mas ele sempre vai estar naquele local. Então tem grupos. Se um grupo da Afonso Pena não é o mesmo grupo que está na Praça 7. O grupo da Praça 7 não é o mesmo grupo que está lá na Rô Soares, entendeu? Ou da rodoviária. Então ele fica ali naquele território dele ali, aquele grupo ali protege, luta um para o que conseguir de comer, para dividir entre si. E foi assim a minha parte da vivência nas ruas. E agora, se quiser entrar, vamos entrar para partes polêmicas. Claro. De ruas. A população de rua em Belo Horizonte, ela continua aumentando ano após ano. Na sua visão, como que você já experimentou, já experienciou esse momento da sua vida e agora como pré-candidato a deputado federal? É a prefeitura, o governo é omisso diante disso ou a assistência social faliu? Eu, quando falo de morador de rua, eu até arrepio. Eu tenho vergonha de Belo Horizonte. E quando eu passo em outras cidades, Contagem, parte de Betim, agora até Ibirité, eu vejo que tem. Nova Lima está tendo. Eu tenho vergonha hoje quando eu vejo morador de rua nas ruas, principalmente em Belo Horizonte, que é a qual eu moro, a qual eu vivi. Eu tenho vergonha porque eu me lembro que eu ajudei a contribuir para que tenha moradores de rua nas ruas. Por mais que eu fui para nas ruas abandonado e sem opção, mas eu tenho vergonha e peço perdão à população de Belo Horizonte, o povo mineiro, por essa situação, porque tem muita coisa para fazer. Eu já consegui tirar 30 moradores de rua das ruas. Eu faço uma pergunta aqui. Quantos moradores de rua a Prefeitura de Belo Horizonte já tirou das ruas? Quantos moradores de rua a Prefeitura de Contagem já tirou das ruas? Eu falo que hoje o trabalho que tem sido feito, trabalho governamental que tem sido feito é erradíssimo e não funciona. Se analisar em 2023, estava ali meados de 11 mil a 12. Se pegar, vou colocar do ano passado, a qual eu fui chamado até mesmo para participar de uma plenária na Câmara dos Vereadores, que estavam colocando pautas sobre morador de rua, sobre ir para casa ou não. Em 2025 estava ali 13.400, mais ou menos. Hoje o censo já está com 16 mil em Belo Horizonte. O que está acontecendo? Todo o trabalho que a prefeitura tem executado tem dado certo? Não tem. Se tivesse dado certo, não estava aumentando igual está aumentando nos dias de hoje.
Poucos dias eu encontrei com o governador, Matheus Simões. Governador Matheus Simões, ele estava num evento, se eu não me engano, na Expo Minas, e aí eu cheguei, fui furando a fila e tentei falar com o governador e falei, governador, o que o senhor acha a respeito da popularidade de rua? O que tem que ser feito? Eu estou tentando chegar mediante o prefeito de Belo Horizonte, agora o senhor prefeito de Belo Horizonte aí, ó, o prefeito de Belo Horizonte não me recebeu. Álvaro Damião não me recebeu, eu fiz proposta, mas ela falou assim, ó, a secretaria, não, você tem que mandar um e-mail. Eu mandei um e-mail para eles. Também mandei e-mail para o governador para me receber. Falar assim, ó, para ouvir pelo menos as propostas que eu tenho sobre popularidade de rua. Se eu conseguir tirar, instituições, igreja consegue tirar. Igrejas, eu estou falando de igreja evangélica, igreja católica, o pessoal espírita, eles fazem um trabalho também com popularidade de rua. Aí agora, se você pega a prefeitura, o trabalho que os vereadores fazem, projeto de leis, nunca funciona. É uns projetos que nunca funcionam. Ali você faz o projeto, qual dos projetos deles é colocado em prática? Não adianta fazer projeto por falar que fiz o projeto, foi o criador, se não vai ser executado. Mandei e-mail para o prefeito de Belo Horizonte. No início, quando eu vi ele andando de carrinho de rio, eu falei, uau, tem um prefeito do povo, um prefeito assim que é da periferia. Depois, eu já fui mudando meu pensamento, já não é. Até mesmo por outras coisas que têm sido feitas, mas não me recebeu. Na verdade, nenhum governante recebe morador de rua, um ex-morador de rua, porque tem pessoas que já saíram das ruas. Mas eu tenho proposta para falar daqui a pouquinho, que funciona se eles ouvissem os moradores de rua. Mas vamos voltar. O governador Matheus Simões, nesse evento, cheguei para ele, falei sobre popularidade de rua. O governador vira e fala, olha, essa situação tem que ser analisada com prefeitos da cidade. Cada prefeito de cada cidade que tem que executar esse trabalho com popularidade de rua. Eu olhei para ele e falei assim, isso não é da minha alçada. Isso aí os prefeitos têm que fazer e têm que trazer para mim. Aí eu falei, oi? Como assim? Aí ele foi e continuou seguindo e eu falei assim, não, governador, não é dessa forma. Mas eu digo agora que eu estou tendo a oportunidade, que você abriu essas portas para mim, eu digo, bom, se eu sou pré-candidato a deputado federal, não vou falar, vamos colocar sobre eu não. Se existe um deputado federal e um deputado estadual, ele está sendo um deputado estadual, para o estado de Minas. Se tem um deputado federal, ele está sendo um deputado federal do estado de Minas. Se tem um governador, ele está sendo um governador de Minas. Então, o problema das cidades pequenas é problema do deputado estadual, do governador e também do deputado federal e o senador também. Além de ser um problema do prefeito, não é um problema só da prefeitura. Então, o problema de popularidade de rua não é um problema só do prefeito, é um problema do deputado estadual, é um problema do deputado federal, do governador e do senador. Mas eu te digo uma coisa, qual deles que resolve realmente esse problema? Nenhum deles resolve esse problema. E o índice só tem aumentado. E prova viva é que tudo que eles têm feito tem dado errado. Pouco tempo agora queria montar um projeto de dar casa para moradores de rua. Peraí, mas eu sou um ex-morador de rua e eu tenho, acho que a palavra é primor, para falar, vai dar errado. Porque se der casa para morador de rua hoje, pessoas podem me cancelar na internet, pode falar o que for, mas se der casa para morador de rua hoje, infelizmente o país está do jeito que está, por falta de muitas pessoas honestas. O que as pessoas vão fazer? Eu vou ir para as ruas. Vou fingir que sou morador de rua. Você quer ver uma coisa? Se você pega a casa, você dá uma casa, tem o programa Minha Casa Minha Vida. Aí você tira a pessoa da encosta, você dá um apartamento para ela, o que aquela parte daquelas pessoas fazem? Vende o apartamento e volta para a encosta. Ou então, não quero morar no apartamento, não, vou comprar em outra periferia. Aí tá lá comprando em outra área de risco. Então, assim, se hoje pega a casa e dá para moradores de rua, não vou dar a casa para moradores de rua, sabe o que vai acontecer? O morador de rua, ele vai pegar aquilo, vai vender, o traficante vai tomar dele. A preço de esmola. Justamente. Vai pegar, vai vender, o traficante vai tomar dele. E o que vai acontecer? Outras pessoas vão falar, eu vou para as ruas e vou fingir que sou morador de rua, vou ficar ali um período, vou fazer um cadastro que sou morador de rua, para mim ganhar minha casa. E qual que é a solução? Aí que tem a chave. Se todos os governantes, vamos colocar os prefeitos, igual o governador falou, vamos colocar a fala do governador, se todos os prefeitos chamassem ex-moradores de rua para fazer isso que você está falando, vamos sentar eles aqui, vamos ouvi-los.
Vamos ouvir como é a vida. Primeiro, vamos entender como é a vida do morador de rua. Agora, vamos entender como é que esse aí saiu. Qual que é a solução? Se você pegar qualquer secretaria de qualquer prefeitura, você não tem nenhum ex-morador de rua como funcionário. Eu sei que eles fizeram umas propostas aí, até começaram a mudar agora, que eu bati muito nisso, mas antigamente o que é que faziam? Vamos fazer parceria com catadores de rua. Beleza. Toda profissão é digno, todo trabalho é digno, mas espera aí, se eu fizer uma parceria para pegar uma pessoa para tirar ela da situação de rua, eu fazer a parceria para ele trabalhar dentro de uma reciclagem, na mente do morador de rua que já está doente, ele vai ficar assim, eu estou mexendo com lixo, eu vou continuar no lixo. Eu vou voltar para a rua. Ele não vai ter aquele estímulo dele sair das ruas. Agora, vamos colocar um exemplo. Tirou ele ali, vamos fechar uma parceria com o supermercado aqui, igual alguns já têm. Vamos fazer a parceria com o supermercado aqui, aí na mente dele, eu já estou trabalhando, estou limpo. Vou ter que mudar de vida. São pequenos detalhes que você vai implementando. Eu tentei falar com a assistente social, apresentei um projeto para assistente social e que ela falou que ia me dar um retorno de Belo Horizonte. Não estava no plenário junto com o Bruno lá, o vereador Bruno Lara, e ela nem retorno me deu. Eu falei assim, olha, vamos executar isso que vai dar certo. Eu não estou pedindo cargo, não estou pedindo nada. Eu só quero que as ruas de Belo Horizonte diminua a quantidade de popularidade de rua. E a situação hoje é simples. Se você sair comigo aqui hoje, tem hora que os governantes estão fazendo o trabalho errado. Chegou a época fria. Eu vou dizer nenhum morador de rua a prefeitura vai conseguir tirar. Quer saber o porquê? Por quê? Porque a mesma prefeitura que dá barraca, a mesma prefeitura que dá aquele cobertor, aquela mesma prefeitura que outrora passa, vamos tomar esse carrinho aqui que não pode ter o carrinho. Dentro do carrinho tá cheio de coisa dele. Tá a barraca, tá o cobertor. E passa alguns dias, lá vem a mesma prefeitura fazendo um trabalho com assistente social. Acha que algum morador de rua vai parar para ouvir? Não vai ouvir. Por que o morador de rua, se algum repórter for entrevistado, ele agride? Você pode ver que repórteres não conseguem entrevistar morador de rua porque eles são agredidos e ficam agressivos. Assimila eles com a prefeitura também. Eles ficam com medo da gente. Sim. Então, assim, se eu sou da prefeitura, o que eu faria? Bom, deixa eu mapear. Desde a área da rodoviária até o centro de Belo Horizonte. Peraí. Tem uma moradora de rua, um casal de morador de rua, que eles limpam sempre o local que eles dormem. Opa! Peraí. Aqueles ali, todo dia eles varrem e o local deles não é sujo. É o morador de rua que eu tenho que começar a fazer um trabalho com ele. É o morador de rua que eu tenho que gastar um pouco mais com ele. Esse sim compensa investi-lo, porque ele vai ser um exemplo para os outros. Então vamos lá. Eu vou pegar esse morador de rua, eu vou trazer ele, tem que acabar com os albergues. Albergue não funciona. Albergue não funciona. Por quê? Para que serve o albergue hoje? Pergunta um morador de rua se ele prefere ficar no albergue ou na rua. Ele vai escolher a rua. Com certeza. Assim, mas pergunta Já pra me ele se falaram se ele já dormiu no albergue. Ele já dormiu. Já me falaram que já apanharam lá dentro. Sim, o mau cheiro, o roubo. Por quê? Ali tá todo mundo junto. E é um doente, o outro maluco, o outro drogado. E já repararam, agora eu vou falar uma coisa que é muito séria. E já repararam como é que fica o entorno do albergue? Senhora Polícia Militar. Eu ainda não sou um deputado federal, então não posso entrar muito nesse mérito até da minha própria segurança, mas vocês já analisaram como é que fica em torno dos albergues? É surreal. Outra coisa que eu sou contra, pronto, vou ser cancelado. Essa pessoa não foi morador de rua, não. Daqui a pouco vai ter um monte de gente colocando assim. Pega auxílio e distribui para o morador de rua. Está distribuindo auxílio a rodo. Esse dinheiro do auxílio que está distribuindo a rodo deveria ser destinado para outra função para poder tirar ele das ruas. Tá, eu estou dando um monte de auxílio para ele aqui, a maioria dos moradores de rua pega o auxílio, droga. Droga. Quantas vezes você comeu com auxílio? Não, eu vou comer para quê? Eu ganho ali, tem a galera que faz a sopa, tem a galera ali que traz uma marmitex, eu consigo comer no restaurante lá, o meu auxílio está sempre para quê? Para droga. Então você está mantendo ele ali, o vício dele. Quando acaba aquele auxílio, e mais, tem alguns deles, se olhar no meu Instagram, vocês vão ver lá.
Entrevista que eu já entrevistei alguns deles, de moradores de rua, que alega assim, eu falando com ele, não, você pega o seu auxílio para você gastar para comer? Não, para comer não, eu vou comprar droga. Ele afirma para mim, porque eu sou um ex-morador de rua, então comigo tem liberdade para falar. E pegando o auxílio para droga, é claro que não dá para generalizar todos, mas eu vou colocar aí de 100%, 89% utiliza para droga, sendo que poderíamos usar para outros fins. E a solução, finalizar com isso agora, qual que seria a solução? Pegar os albergues, por que não pega o albergue e transforma em uma casa? E não uma casa para todos os moradores de rua. Selecionar. O que acontece? Em vez deles de Belo Horizonte querer dar casa para moradores de rua, não, vamos dar casa, vamos fazer um espaço, não. Faz o seguinte, pega os albergues e transforma em um local onde vai ser a moradia, onde que aquele morador de rua vai aprender a cozinhar, depois vamos ter uma escala, ele vai cozinhar. Transforma em vários quartos, tipo como se tivesse kitnet, mas transforma em vários quartos. Tem alguns que tem casais, eu já tentei tirar morador de rua das ruas que clínicas não aceitam, eu tenho parceria com clínicas, mas não aceitam. Sim. Então, se você pega aquele morador de rua que nem essa, que fica sempre limpando, opa, essa aqui eu posso trazer para cá. Aí você pega aquele outro ali que ele está mais isolado, opa, ele está isolado de todo mundo. É mais fácil manter ele aqui. Por quê? Ele fica ali um período de 3 a 4 meses, ali ele vai estar automaticamente, vai ter a regra. E se ele está adaptando a regra, por que não é aberto para todos? Você não pode colocar todos lá dentro. Porque um acaba trazendo confusão para o meio. Porque eles são de grupos. Então, vamos por exemplo, se tem um grupo ali que vale a pena, vamos trazer esse grupo. E deu certo, 4 meses, agora vamos fazer o seguinte, ó. Da agora para frente, nós vamos pagar para você um aluguel de 3 meses, estamos conseguindo um emprego para você, dentro desse período ele está recebendo um emprego, vai estar trabalhando esses 4 meses aí, tendo acompanhamento com o psicólogo, depois arrumando um emprego para você, você vai trabalhar, vamos pagar 3 meses de aluguel para você, vamos ajudar você a mobiliar. Faz parceria com as empresas. Pronto, conseguiu, 3 meses pagamos o aluguel, agora você vai manter o seu aluguel. Assim funciona. Dar a vara, né? Foi o que aconteceu comigo. Porque tudo que você dá, se eu tivesse recebido tudo, eu não tinha chegado onde eu estou chegando. Tá. Hoje eu tenho o meu apartamento, tenho o meu carro, trabalho muito, mas eu nunca tive um benefício do governo. E não tive auxílio, não tive ajuda. Eu tive a ajuda de quem me ajudou a sair das ruas. Que falou assim, olha, você tem que mudar de vida, você tem que fazer isso. Igrejas também que faz um tratamento assim meio que emocional, porque a mudança tem que vir de dentro para fora. Sim. Não adianta você querer ajudar, você pai, você mãe que tá vendo isso aqui, ó. Eu já tentei ajudar, não ouviu, é porque a mudança tem que vir de dentro para fora. E quando ele sofre lá fora, aí ele começa a analisar tudo aquilo que você tentou fazer. E quando ele começa a analisar, a mudança vem de dentro para fora. Não adianta você tentar implementar de fora para dentro. Ótimo. Agora a gente vai para um bate-bola bem rapidinho sobre política bem burocrática. Hoje o público ele quer saber. Esse candidato ele é de quê? Direita, esquerda, centro? Como que você se define hoje? Estou vendo que o país hoje está totalmente dividido. Hoje o país ele está Mas você é de direita, esquerda ou de centro? Eu sou o Ed, estou fazendo a minha pré-campanha. Você vai entender o porquê agora. Porque hoje quando você fala, eu sou de direita, aí todo mundo começa a gritar, você é bolsominion. Eu sou de esquerda, você é Lula e tal. Então, assim, acha que só tem de direita, o povo acha que só tem Bolsonaro e só tem Lula, mas não é. Existem várias pessoas de direita e existem várias pessoas de esquerda. E hoje em dia se tornaram do jeito que os políticos querem. Acabou-se hoje a discussão de ideais, de crescimento, de evolução. Hoje, o povo está do jeito que os políticos querem, que é o quê? Se gladiando por si só. Se gladiando por... se tornou hoje um clássico Cruzeiro e Atlético, se tornou um Brasil e Argentina. Hoje, se você fala na rua que você é de direita, pessoas querem te engolir, igual leões. Se você fala que é de esquerda, as pessoas querem te também destraçalhar. Então, se tornaram hoje um país totalmente dividido. Você não vê evolução nenhuma, você não vê pautas para poder crescimento nenhum, pelo contrário, só uma cortina de fumaça para poder enganar o povo. E está faltando hoje ter posicionamento do quê? Do próprio povo. Porque enquanto eles ficam brigando ali, se eu virar aqui e falar assim, não, eu sou de extrema direita, não, eu sou de esquerda, por algum acaso, Lula ou Flávio Bolsonaro ou qualquer candidato a presidente vai fazer a minha campanha? Eles vão vir atrás de mim? Não vão. Enquanto o povo está aí brigando por Lula, por Bolsonaro ou para qualquer tipo de candidato,
eles estão lá vivendo a vida deles, construindo o caminho deles, construindo a trajetória deles, enquanto o próprio povo está aí às mínguas na área hospitalar, está aí, os mesmos que ficam brigando hoje por político, mas quando chega lá no posto de saúde, ele está brigando porque não consegue cirurgia nenhuma. Eu fiquei esperando uma cirurgia há 3 anos, está indo por 4 anos e não aparece. Então, assim, nós temos que parar de dividir o país sobre, não, é direita ou é esquerda. Não, pelo contrário, vamos discutir ideias, vamos trazer ideais. Na verdade, muitas pautas já foram criadas por todos e por todos, só não estão sendo executadas. E por que não está sendo executada? Eu posso te falar o que vai ser o futuro? Assim, não sou nenhuma mãe de não vidente, não, mas Flávio Bolsonaro, por exemplo, ganhou a eleição. O que vai acontecer? Vamos soltar todo mundo. Aí agora vamos caçar para prender ministros, vamos caçar para prender pessoal da esquerda. Aí vai virar aquela polarização de novo. Vamos prender e solta. Então hoje o país está só focado em prende e solta, ou solta e prende. E qual é o desenvolvimento de um país que aí, que se eu sou um ex-morador de hoje, já viajei para alguns países dando palestra contra abuso sexual da criança e adolescente, traumas familiares, bullying, depressão e drogas. Eu fui em alguns países e eu vi que nós somos riquíssimos. Na Argentina, eu vi pessoas que, assim, que têm condições, mas os dentes deles todos amarelos e não tem, assim, uma saúde que funciona. Não tem. E eu comecei a perguntar para eles, hermanos, como podem estar essa situação? E eu fiquei, assim, de boca aberta, que nós temos hoje dentistas nos postos de saúde, temos desenvolvimento, mas que tem hora que fica travado, e com a riqueza que nós temos aqui. Então nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que parar de brigarmos entre si, porque nós somos irmãos, nós somos, não importa a cor de pele, não importa a condição financeira que nós vivemos, mas nós temos que parar de ter briga por causa de partido A, de partido B. Eu, na verdade, tinha que acabar também com esse negócio, vamos supor, o Ed recebeu aí 2 milhões de votos, eu vou puxar não sei quantas pessoas. Peraí, vamos parar de focar em partido, vamos focar em pessoas boas que têm para trazer desenvolvimento para a política. Eu acho hoje que o país está do jeito que está por culpa do próprio povo, porque tem muitas pessoas boas que eles poderiam ter colocado lá e não colocaram. A pergunta que eu faço para os queridos ouvintes e telespectadores hoje existe mais pessoas pobres no Brasil ou ricas? Não, a estatística fala que é mais pobres, né? Então, a gente sabe disso. Se já existe mais pobre, por que só elegem ricos? É verdade. Mas assim, nada sobre riqueza e pobreza, até porque eu sou a favor dos empresários, que se não tivesse empresários nesse país, o país era uma Venezuela. Então, assim, eu sou contra pessoal da esquerda ficar tentando sistema patronal, quer não sei o quê. Eu vou dar um exemplo para mim. Só para a gente entrar nessa pergunta, porque aqui é um espaço que a gente vai querer ouvir a sua opinião mesmo, de diante mesmo do que a gente está vivendo. O país é polarizado, a gente sabe disso, não estamos tendo como fugir disso, especialmente em momento e ano eleitoral. Sim. Temos 11 candidatos à presidência, 11, mas só temos falado de 2, Lula e Flávio Bolsonaro. Parecemos que estamos lá em 2018. Então é óbvio, nós concordamos com isso, que precisamos interromper a polarização, mas infelizmente o nosso país está andando e dançando conforme essa dança. E a gente quer ouvir a sua opinião sobre mesmo. Mas, assim, sem levantar, então, um partido, né, para evitar, você estava falando até sobre alguns posicionamentos errados da esquerda. Vamos falar, então, quais são os posicionamentos mais errôneos que você achou sobre a esquerda, especialmente do último ano, talvez desse governo atual? Qual você tem visto, assim, poxa, poderia ter feito melhor? E também, até para a gente já adentrar, alguma coisa boa que o governo tenha feito. Algumas pessoas condenam o partido de centro e falam, partido de centro é quem não tem posicionamento, é quem não tem decisão, e não é bem assim. O partido de centro, ele quer trazer ideais, e por isso que muitas das vezes tem hora que as coisas que a esquerda coloca ali não é bom para o povo, vamos junto. E tem hora que a direita coloca ali, não é bom para o povo, vamos junto. Mas é um partido de cima de um... Não é. A tendência do partido de centro é de trazer o desenvolvimento. Ele não quer estar no meio daquilo que é totalmente extremista. Tudo que é extremista demais destrói a vida do ser humano. E algumas coisas, vamos por exemplo, eu já fui uma pessoa de esquerda, já fui pessoa assim que votei no Lula, votei na Dilma, votei no Bolsonaro, não tenho vergonha nenhuma de falar, até porque todo mundo já me conhece mesmo,
votei no Bolsonaro, votei na Dilma. E quando eu fui, eu coloquei uma carta na mão da Dilma uma época. Eu coloquei uma carta na mão da Dilma e nunca, por isso que eu tô falando, não adianta você ficar brigando por lado de direita, esquerda. Não para com isso, população. Acorda igual eu despertei. Poxa, eu era um ex-morador de rua, eu tenho o costume de dizer que eu tenho 20 anos de idade. É o tempo que eu saí das ruas. Então, assim, eu ainda sou um menino, tô aprendendo muita coisa, mas, em compensação, eu tô há anos-luz de que muitas pessoas que já estudaram e que estão até hoje, ó céus, ó vidas. Sim. Eu te entreguei uma carta na mão da Dilma. E você nunca teve retorno? Nunca teve um retorno. Eu entreguei na mão dela, pessoalmente. Foi na praça da FEBEM que ela teve ali no Barreiro. Eu entreguei na mão dela. E ela nunca respondeu a carta. Na mão, não foi assim, entrega para ela, não. Foi eu que entreguei. Nunca respondeu, na época ela era presidente. Sobre o Flávio, vamos colocar aqui sobre a direita. Eu estou falando de esquerda e de direita. Sim, é isso mesmo. Para ver que o povo não tem que ficar nessa briga, nessa guerra. É isso que a gente quer saber mesmo. Eu tinha feito, eu falei assim, eu sou cantor, eu tinha fazer uma música aqui, fiz uma música para Flávio Bolsonaro. Aí quando eu fiz a música para Flávio Bolsonaro, sabe o que aconteceu? Um monte de gente me lacrou. Nunca vi um preto de direita, nem me perguntou se era de direita ou de esquerda. Pois eu tinha feito a música como um artista, começaram a me massacrar, mas me massacrando mesmo, falando assim, ó, preto de direita, ex-mendigo que não vale nada, vagabundo, um monte de palavras. Eu fui tirando print e tudo, tem print. Se eu quiser, eu posso até já soltar, mas como eu não sou uma pessoa de mimimi, eu sou uma pessoa assim que saí do nada para conquistar uns ideais, eu analisei, poxa, aí uma pessoa falou comigo assim, ó, você viu que você fez uma música pro Flávio antes do Murilo Couto, antes daquela música do funkeiro, você viu? Eu falei assim, ó, eu vi. Você viu que ele nem publicou, não deu resposta, não fez nada, e a minha música tinha batido 700 mil visualizações. Não. Aí, sabe o que eu fiz? Na hora que eu analisei, a pessoa falou isso comigo, uma pessoa de esquerda falou isso comigo. Ela falou assim, ó, você tá vendo só que ele não deu nem a mínima? Então a própria direita dá margem para as pessoas simples, pobres, de periferia, negro, eu não tenho essa mimimi sobre negro, não tem. Mas a própria direita tem hora que ela dá margem para que as pessoas de esquerda falem assim, não, eu sou defensor dos pretos e dos brancos, dos pretos e dos pobres. Porque, da classe social, né? Porque você que vai ter voz, você vai ser ouvido. E aí fala assim, não, a direita não dá voz, não ouve. Poxa, aí eu comecei a analisar aquilo ali. Eu não estou falando que eu sou de esquerda e não estou falando que eu sou de direita. Eu estou falando que eu vivi dos dois lados, entendeu? E eu percebi que, poxa vida, realmente o cara foi lá, pegou o Murilo Couto, não fez nada, e o meu vídeo estava bombando, ele não deu nem a mínima. Eu falei, quer saber uma coisa? Tchum, excluí. Mas eu tirei o print de tudo, de quantas visualizações tinha dado, em 2 dias. Então fica assim, ó, parem de gladiarem, parem de brigarem por políticos. Ah, mas você tem que ter um ideal, você tem que ter um viés, você tem que ter uma decisão. Quer ter uma decisão? Vai para um partido que está construindo, analisa as propostas, quem está querendo fazer uma evolução verdadeiramente. Porque hoje em dia, só ficar falando, não, porque eu vou lutar para mim poder prender, para mim poder soltar, para mim fazer isso, isso não é proposta de evolução para o país. Então, o povo ele tem que despertar. E eu despertei com a dor. Justamente, eu despertei com a dor. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu achei um livro no Alto da Afonso Pena, porque que eu tomei a decisão de sair como pré-candidato a deputado federal. Eu achei um livro no Alto da Afonso Pena, que antigamente você achava muitos livros nas ruas, e estava falando sobre política. E aí eu comecei a carregar isso, impregnar isso em mim. O que é política? Política é a arte de governar. Mas tem um monte de pessoas simples, eu vou falar agora com as pessoas de periferia que estão vendo isso agora. Você fala assim, eu não vou com política. Um monte de pessoas falam, eu não vou com política, eu não quero saber de política. Precisamos saber. Isso tinha que ter na escola. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que esse ex-morador de rua que está entrando na política? É porque eu quero trazer as classes mais pobres, mais simples, e também aquelas que são de média, para entrar e envolver na política. Porque isso tinha que ter nas escolas, assim como tem alfabetização e tudo na escola, tinha que ter política também na escola, porque não é obrigatório votar. Sim. Se tem obrigação de votar, então tem que ter obrigação de ter um ensino também sobre política.
para justamente desenvolvimento. Tá vendo como é que mudou a chave? Peraí, então eu vou ter o meu posicionamento que eu vou conhecer. Quando você escuta muita coisa, o problema de pessoas assim que não buscam conhecimento, quando ele ouve demais, não, eu ouvi falar muito mal da esquerda, então eu sou de direita. Não, eu ouvi falar muito mal da direita, eu sou de esquerda. A pessoa, ela pega só de ouvir, mas não busca o conhecimento, ela não tenta buscar a fundo sobre aquilo que está sendo transmitido para ela. Então, está faltando isso nas escolas ser abordado, criar matéria que fala sobre a política, sobre desenvolvimento, está faltando isso. Então, quando você conhece e começa a buscar, as coisas acontecem também, não só para a sua vida, mas para também o país. Vamos falar agora de saúde. O piso da enfermagem, como a gente viu aqui também, né? A saúde, ela quase parou, a enfermagem quase parou conosco aqui em Belo Horizonte. Ela virou uma novela, né? A gente pode dizer assim, quem que é o verdadeiro culpado por não pagar o valor que lhe é justo? Como que você vê a nossa saúde hoje? O povo. Me explica. Que isso, gente? Esse cara foi mendigo mesmo? Vamos lá. É povo. E quem coloca lá? É o povo. O que acontece é o seguinte, essa situação que aconteceu dos SAMUs aí, que foi uma repercussão gigantesca que só dói, sabe o que dói na nossa carne, na nossa alma? Só dói quem necessita do SUS. E não adianta. Vamos pegar esse gancho. Só dói quem necessita do SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é elogiado no mundo afora, por ser um sistema que atende todo mundo de uma forma gratuita. Mas a gente percebe que muita gente, classe média social, média alta, por aí vai, político não utiliza o SUS. Você acha, então, que político deveria ser obrigado a usar o SUS? Eu, como pré-candidato a deputado federal, seria totalmente a favor e amável se colocasse todos os políticos, a partir de agora, todo político ganhou a eleição, você não é pago pelo dinheiro do povo, você não é um funcionário do povo, então a partir de agora você também vai viver o que o povo vive. Você não tem que ter convênio médico, não. Peraí, que esse mané, esse libanês, que nada... Se o dinheiro que você destina, porque tem muitos que falam assim, eu peguei a minha emenda parlamentar e destinei para a saúde da cidade e tal, fazendo uma cortininha de fumaça para o povo, para enganar o povo, né, na época de eleição. O que está faltando? Coloca todo político, de vereador, a prefeito, governador, senador, presidente, e coloca eles para ser atendido pelo SUS. Uai, não é o melhor do mundo? Não é um motivo de ser exemplo pelo mundo, não é o SUS? Então vamos fazer o seguinte, população, você que está aí, se você estiver assistindo, senta o dedo, like, compartilha isso aqui, vem chegar a fazer de todos os políticos, vamos criar um projeto de lei que cada parlamentar, e isso também não é só parlamentar não, e os assessores parlamentares também, não pode ter nenhum convênio médico. Se tiver convênio médico, é exonerado. Pede um mandato. O seu convênio tem que ser consultado pelo SUS. Uai, ele não tem um direito de auxílio gasolina? Não tem lá o direito de auxílio moradia? Não tem auxiliar a direito a isso? Então você tem o direito de ser consultado pelo SUS. O seu médico vai ser o do SUS. Qualquer consulta sua vai ser pelo SUS, que eu quero ver, igual tem pessoas que estão ouvindo e assistindo aqui agora, que está lá esperando 4, 5 anos fazer uma cirurgia. Da minha mãe, foi depois que ela faleceu, que chegou para ela um papel, falou assim, não, saiu para ela poder fazer. E mãe essa, que ficou de hospital para hospital, que morreu com câncer nos ossos, que ficou internada, eu fiquei morando dentro de hospital com ela, passei por vários hospitais de Belo Horizonte, estamos falando já da área da saúde, eu vejo que todo mundo faz isso aqui, ó. Não racha não, viu o microfone? Todo mundo bate palma pro médico. Mas nem quando sai ali, foi recuperado, nossa, obrigado, doutor. Mas quem parabeniza as enfermeiras? Quem parabeniza o técnico de enfermagem? Eu quero defender a causa do técnico de enfermagem dos enfermeiros, porque são quem sofre dentro dos hospitais, dando banho, limpando a pessoa, sofrendo ali e muitas vezes dobrando, sai de um, vai para o outro hospital para tentar pagar as contas dela. E aí chega nessa situação que o governador, o presidente, o assessor, eles têm um salário que é 4, 5, 6, 8, 10 vezes maior do que um técnico de enfermagem, que outrora ele pode precisar desse técnico para dar banho nele, se ele chegar a cair numa cama.
Então, assim, eu fico vendo que é uma injustiça o que acontece com o estado de Minas Gerais na área da saúde, e tem muito dinheiro, nós temos dinheiro, que nós temos muitas empresas aqui no estado de Minas Gerais, porém que são praticamente abandonadas. Não é só os enfermeiros, a alimentação, olha a alimentação, eu fiquei no hospital, eu não vou dar o nome, por ética, mas eu fiquei no hospital, os internados com a minha mãe, que os enfermeiros não podiam comer nada, mas os médicos podem. Peraí, o médico pode comer, mas os enfermeiros não. Quer ver uma outra coisa que eu acho assim que é um absurdo e que político deveria de mudar isso, e que se eu chegar lá eu vou mudar, é que dentro dos hospitais de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se a pessoa está internada, ela não tem direito à internet. Sendo que a internet, a pessoa fica ali, ela fica meio confusa mentalmente. A internet, todo mundo hoje quer ficar com o celular na mão, vendo... Falar com familiares. Falar com familiares, redes sociais. Eu via tantas pessoas falando assim, aqui, pede um Uber pra mim, porque eu não tô tendo internet. Então, uma vergonha. Eu fui um brigão quando minha mãe estava internada. Conhecido como um brigão lá, mas que todo mundo gostou de mim. Porque eu brigava por ideais. E aí, naquele exato momento ali, quando eu via... eu perguntei para algumas enfermeiras, não, nem a gente tem direito, só médico que tem direito de ter o Wi-Fi. Mas nós aqui não podemos, não temos direito. Então isso é uma vergonha para hospitais e pessoas que vêm do interior para ser consultado na Santa Casa, para ser consultado João 23, para ficar no São Francisco, para ficar no Luxemburgo e não ter direito a usar a internet gratuitamente para ele se distrair quando está internado, para pedir um aplicativo para poder ir para casa, ou até mesmo para os próprios funcionários ali. Então, isso é uma vergonha para o estado de Minas Gerais não ter uma internet digna para as pessoas se utilizar. Não, só pode ter a senha quem é médico. Então, peraí. Os técnicos estão sofrendo também igual a população. Então, respondendo a sua pergunta, a culpa é do povo que tem votado em pessoas erradas, que não tem trago nenhum ideal, mas tem falado assim, eu sou de esquerda ou eu sou de direita e vou defender você lá. Muito bem. Vamos falar sobre educação. O professor hoje ele ganha muito pouco em relação a outras profissões, mas parece que ele não está tendo nem apoio dentro da própria sala de aula, né, dentro do próprio governo e etc. E parece que até que perdeu a autoridade dentro da sala de aula. Como é que você vê? De quem que é essa culpa? Bom, antes de eu falar sobre o professor, eu posso só voltar um pouquinho só na saúde de novo? Claro. Eu fico vendo que a maioria das pessoas hoje se tornou político, ele analisa assim, hoje tem IA. O que está mais em alta? Hoje, o que está em alta para a política? Causa animal. Tá todo mundo causa animal, e meio ambiente que... Aí, se você olhar para um lado, a juventude do dia de hoje fala, não, que eu vou votar naquele que é defensor de causa animal. Mas peraí, e a vida? Ninguém está defendendo. Quantos? Eu nunca vi como está tendo dos últimos tempos, já tem 20 anos que eu larguei a mendigância, eu nunca vi tanto como está tendo de 3 anos para cá, pessoas com deficiências, com síndrome de Down, como está tendo tão grande nos dias de hoje. E a maioria dos locais não tem. O Barreiro tem 300 mil habitantes, poderia ter um centro ali de atendimento a pessoas necessitadas, pessoas assim, que necessitam mesmo de uma atenção e que as mães gastam motorista de aplicativo para levar 3 vezes ou 2 vezes na semana para o centro, que só atendimento no centro, pessoas de Sazedo, Brumadinho, indo lá para o centro para ser atendido, sendo que no Barreiro poderia ter um centro desse, que é um local grande, que tem hospitais que dá para suportar atendimentos assim, e não tem. Então, assim, gente, a causa animal é muito importante, mas se não tiver pessoas que olham para a vida, você não pode também ficar só voltado e com os olhos fechados para isso. Bom, virando a chave, vamos para a educação. Eu fui motorista de aplicativo por muitos anos. E vale ressaltar, você é filho de mãe solo, certo? Sou filho de uma mãe solo. Pai solo. Isso, eu sou filho de uma mãe solo, uma mulher que trabalhou como 38 anos como gari na prefeitura de Belo Horizonte, com a profissão digna, honrada, gari, sustentou os filhos com isso. Sou pai solo de 2 meninos que, assim, são os meus amores. Nossa, eu sofri demais. Pensa numa pessoa que sofreu. Hoje eu posso falar, mas tinha hora que eu tinha que sair, e eu como motorista de aplicativo, eu nunca deixei fósforo em casa, porque eu tinha medo, mas como é que eu não ia sair? Principalmente na época das férias, que as mães solos e pais solos sofrem muito. Pai solo tem pouco, né? Mas mãe solo sofre muito com a situação que ela tem que trabalhar para poder pagar e manter as contas em casa.
E na época das férias não tem ninguém, você não tem dinheiro para poder pagar para alguém cuidar. Então eu saía para trabalhar como motorista de aplicativo, meu coração queimava, mas eu deixava a janta pronta, almoço pronto, e aí quando era o momento dele esquentar, eu só deixava no fogo elétrico. Porque se ligasse o gás e ele apertasse o negócio, aí já acendia todas as trempes. Então era a única forma de eu segurar. E aí eu dirigia o veículo, e aí ele só chamar de vídeo. Eu pedi o passageiro, ó, perdão, porque agora meu filho, nós vamos falar, que ele vai esquentar comigo agora. E aí ele ligava, eu só falava com ele, chamada de vídeo, eu quero almoço de 11h30 até meio de meia no máximo, então tem que me ligar. E me ligava e eu ficava desesperado, com o coração queimando e com medo dos outros denunciar para ir lá, conselho tutelar, que deixou adolescente, na verdade eram crianças, né, sozinho. Então o coração de um pai solo e de uma mãe solo sofre muito, gente, porque eles não têm condição de pagar babá. E eu sou contra, agora vai vir a polêmica maior. Sou contra ficar dando Bolsa Família a ermos. O Bolsa Família tinha que ser direcionado. Peraí, agora ser cancelado? Não. Calma, entendo. Sabe? Vamos lá. Bolsa Família a quem? Porque o Bolsa Família tinha que ser assim, ó, vamos por exemplo, ó, a mãe trabalha, trabalha. Então vamos fazer que nem lá fora, no Japão, nos outros países, vamos dar um auxílio para ela. Porque numa situação dessa, para mãe solo, ela trabalha, então vamos dar um auxílio para ela aqui, já que ela está ali mantendo o INSS, pagando tudo, trabalhando direitinho, então vamos manter para ela aqui um auxílio para que ela possa pagar alguém para poder cuidar do filho. Então isso sim eu sou a favor, mas agora, limitar um teto, não, peraí, você só vai receber o Bolsa Família se você receber um teto aqui na sua família, não, peraí, então quer que eu fique à mercê do Bolsa Família? Tá errado. Eu não posso ir para Parece que não vai crescer, né? Justamente. Se eu estou falando por mim, gente, entenda, eu sou um ex-morador de rua. Se eu ficasse focado por Bolsa Família, eu nunca peguei Bolsa Família. Se eu ficasse focado por Bolsa Família, eu não tinha o meu apartamento, eu não tinha o carro que eu tenho hoje. Então, assim, por quê? Porque é limitada, é uma coisa assim que te limita, se você passar disso, você perde. Então, o que acontece? A pessoa ela fica com medo de avançar, de crescer, e para perder. É claro que eu já fui no estado de Goiás, eu fui em uma cidade em Goiás, eu esqueci o nome da cidade, interior de Goiás, que todo mundo lá só recebe Bolsa Família, que não tem emprego na cidade. Só tem emprego da prefeitura ou de alguns comércios pequenos. Mas voltando para a área que a gente está falando sobre... Bolsa Família para mãe solo. Isso. Então, assim, sobre essa situação, eu acho que é um projeto de lei que deveria ser executado para mãe solo, para aquela pessoa não ficar com medo, não, se eu trabalhar eu vou perder. Não, peraí. Você vai trabalhar, o seu filho vai ser cuidado. Então, pode trabalhar tranquilamente, mãe. Porque senão você fica limitado aí você vai comendo ali o mínimo. O menino tá ali vestindo, não tem dinheiro para comprar roupa, não tem dinheiro para fazer nada, e ela tá limitada sobre aquele... limitadíssimo sobre o Bolsa Família. E o Bolsa Família, gente, hoje uma pessoa viver com um salário ali que eles dão do Bolsa Família ali, R$800, R$700, para aí, me ajuda. Então, não é digno. Então, vamos voltar aqui para educação. Mas o que mais vemos hoje é o número de mães solos crescendo, infelizmente, né? Então, vamos falar também um pouco sobre o que você estava falando, a gente vai pegar o gancho, porque infelizmente nosso programa daqui a pouco já acaba. Meu Deus. Muitas vezes porque nós temos mães solos, obviamente temos pais que não fogem, que fogem à responsabilidade. No seu caso foi diferente, claro, você que é o pai solo, mas muitas vezes é a mãe que enfrenta essa responsabilidade, esse grande desafio. Você acha, assim, como pré-candidato a deputado federal, pai que foge dessa responsabilidade, que deveria ser mantida com muito mais esmero, e não paga pensão, que é o mínimo, deveria ser preso mais rápido? Gente, eu vou te falar uma coisa. A pensão que é dada para mãe solo, ela não vale nada. R$200, 300. Eu sou um tipo de pessoa que sabe, eu pensava assim, não, tá bom, mulher tá querendo gastar pra cabelo, pra isso, pra aquilo outro. Gente, não vale nada. Não vale nada. Hoje, você homem que tá vendo isso aqui, se você dá pensão hoje para o seu filho, essa pensão não vale nada. Eu sei, vou viver na carne, na pele, sabe? Hoje em dia, o que tinha que acontecer era... Hoje, se eu tiver que fazer tudo pelos meus filhos, eu faço. Tudo que eu tiver que fazer, eu faço. Pode estar ao meu alcance, mas aí eu me dou um pouquinho mais. Então, hoje, o que o pai tinha que fazer não é jogar a responsabilidade sobre a mãe só. Não é a mãe que fez sozinho. Ele tem que pegar a responsabilidade. Eu já dou a pensão, já tá bom. Não, não tá bem. E o remédio? E a escola? E a roupa?
Então, assim, tá faltando até mesmo ser um pouco mais rigor sobre isso, sabe? Porque a pessoa chegar ali e falar assim, eu tô dando R$ 250, já tá bom. Não tá bom, uma criança não vive com R$ 250. Você vive com R$ 250? Eu pergunto pra ele, pro marmanjo, ele vive? Então, assim, o que ele puder fazer pra ajudar a mãe, tá certo. O juiz determinou R$ 250, tá bom. Então, mas peraí, o fim de semana inteiro, tá aí. A luz, tá bom. Todo fim de semana, a criança vai ter que ficar com o pai. De sexta, sábado e domingo. Pronto, ele já vai diminuir um pouco do peso que a mãe tem a semana inteira, que ela já gasta com comida, com luz, com internet. Então, peraí. Então, de sexta, sábado e domingo, a criança vai ficar com o pai. Todo fim de semana. Se vira. Então tinha que ser uma lei assim, ó, para eles. Mas eu tenho que sair para levar a criança, vai se virar. A mãe não tem que se virar quando ela tem que trabalhar e colocar alguém para tomar conta da criança. Então, peraí, por que a mãe ela tem aquela responsabilidade, o cara dá R$ 200 e ela tem que se virar a semana inteira e o cara tem que ter assim, não, eu tenho que ter o meu fim de semana para mim sair para continuar. Então, peraí, de sexta a domingo até a noite, você vai ficar responsável pela criança e sem ter maltrato nenhum. O que tiver que comprar para comer, vai comer. O que tiver que colocar para vestir, vai vestir. E você vai dar todo o suporte. Se você que tiver que sair, você vai contratar uma babá para cuidar da criança. E tem que dar carinho, amor e atenção. Porque hoje o país está dessa forma justamente por não ter pai presente e não ter mãe presente. O futuro do amanhã depende da educação que você dá para a criança. O caráter dele é forjado aos 7 anos de idade. Então, eu acho que tá aí um projeto de lei que o Ed poderia fazer agora, vai vir a marmanjada querer me cancelar. Tô nem não, Mas eu achei um ótimo projeto de lei. Tô nem não. Quero nem saber, eu só sei que mãe, ela não pode ficar assim, abandonada ao léu e se virar para cuidar do filho. Ela se vira porque ela é uma leoa, sabe? É igual a galinha quando vê um gavião vindo tentar pegar os seus pintainhos, ela coloca debaixo das asas e protege e guarda. Então o pai, ele tem que ser assim, tem que ser um pai protetor. Então, hoje em dia, se a mãe é solo, o juiz determinou isso, então vamos lá, juiz, vamos mudar um pouquinho também? Você, a autoridade que está assistindo isso aqui, então tá, determinou que vai pagar 200, só isso? É a condição que eu tenho, então tá bom. Todo fim de semana, já que a mãe já se vira com 200 e é 4 vezes no mês, 4 semanas por mês, você vai se virar toda sexta, sábado e domingo. Você tem que estar com a criança, tem que alimentar ela, tem que cuidar dela, tem que zelar pela vida dela. Pronto. E domingo à noite você entrega pra mãe. Isso. Bora agora pra educação, que ele não falou, não tem que dar tempo. O meu tempo acabou, infelizmente. Tá vendo, gente? Quando o programa é bom, a gente não vê o horário sair, acabar. Muito bom te ter conosco, tá? Muito bom. As portas estão abertas, com certeza. Nós queremos agradecer, quero te agradecer novamente por ter aceitado, por ter colaborado tão grandiosamente com o nosso episódio de hoje. Quero agradecer também, né, a todo o nosso patrocinador, aos nossos parceiros também, que acreditaram desde o primeiro momento neste projeto. Então, muito obrigada, Eduardo Leão Fotografia, e a todos os nossos patrocinadores. Mas antes de terminar, os nossos produtores organizaram um presente para poder te dar, personalizado. Deixa eu te entregar aqui em mãos, pode abrir. Maravilha! Olha só para você ver bem. Você sabia que morador de rua é a maior dificuldade? Todo mundo pensa que é comida, mas sabia que é água? Olha só. Maravilha. E agora, né, eu vou te deixar agora falar com o nosso telespectador que nos acompanhou até o momento e também com o seu eleitor. Bom, eu sou Ed Rodrigues, sou um ex-morador de rua, sou pré-candidato a deputado federal, negro, mas não quero puxar para essa pauta negra porque não sou mimizento. Todo mundo tem oportunidade. Se você ainda não recebeu a sua, basta você criar oportunidade para a sua vida. Eu digo uma coisa, eu conheço a dor do que é você ir para o supermercado contar as pratinhas. Eu conheço a dor do que é você ir para o SUS, necessitar, e esperar, e até mesmo desistir e ir embora porque não aguentou mais por tanto esperar. Eu conheço a dor do que é você, muitas das vezes, chorar no travesseiro e sem saber o que vai colocar na mesa amanhã. Até porque eu passei por tudo isso. Sou pai, sou um homem e honrado. A minha história não foi para ter vitimismo, mas foi para forjar o meu caráter, para me construir um amanhã melhor. E por isso, eu costumo dizer que enquanto houver vida, há esperança. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque assim como um ex-mendigo mudou de vida, quem pode parar os teus sonhos? Ninguém. Então,
Ed Rodrigues, vem conosco, pré-candidato a deputado federal. Eu digo para você, não desista dos seus objetivos. Que Deus te abençoe. É isso, gente. Muito obrigada. Você que nos acompanhou até o momento. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar também, se tornar inscrito deste canal e, além disso, seguir as nossas redes sociais que estão aqui abaixo e também curtir os melhores cortes lá no Instagram, Entre Ato Pod. É isso. Até o próximo ato.